No Rio de Janeiro, a principal porta de entrada para os africanos escravizados, o Cais do Valongo, pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. A iniciativa é de um grupo de pesquisadores que buscam resgatar a memória da escravidão brasileira. Segundo um estudo feito pela Universidade Americana de Emory, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu escravos traficados da África no continente americano. Em todo o mundo, o fluxo de escravos chegou à marca de 10 milhões e 700 mil pessoas. Somente o litoral brasileiro recebeu 4 milhões e 800 mil escravos. A cada 5 pessoas escravizadas no mundo entre 1500 e 1856, uma pisou em terra carioca. O Rio de Janeiro se transformou na única cidade das Américas a ser capital de um império europeu global. Foi um império português que na época ia do Japão até ao Brasil. Todo o capital financeiro do primeiro e do segundo império foi, de alguma maneira, ligado ao tráfico de escravos. O Cais do Valongo foi a principal porta de entrada dos negros escravos no Rio. Em 4 séculos de escravidão, a cidade recebeu cerca de 20% de todos os africanos escravizados no continente americano. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Emory, o número pode ultrapassar os 2 milhões. Ainda segundo o estudo, cerca de 300 mil escravos morreram a caminho do Rio. Congo e Angola foram os países que mais enviaram escravos ao Rio, mesmo com a criação da Lei Feijó, que em 1831 proibiu o tráfico negreiro entre 1835 e 1850, 564 mil escravos chegaram à cidade ilegalmente. A divulgação do estudo acontece em tempo oportuno, quando a ONU celebra a década de valorização das raízes africanas e quando o Cais do Valongo é candidato ao patrimônio cultural da humanidade. Isso faz do Rio de Janeiro o maior porto escravagista da história da humanidade. E nós não nos demos conta disso. Isso foi apagado da nossa memória. Nós recuperamos a consciência dessa situação quando redescobrimos o Cais do Valongo. O Cais do Valongo e a região da Pequena África, que fica próxima ao porto, também são tema da exposição do Museu de Arte do Rio. Você consegue ver alguns aparatos de tortura, umas coisas mais históricas relacionadas aos escravos, entender como é que era essa região e também outras leituras da região. A gente precisa falar mais da escravidão, A gente precisa entender melhor esse passado. A gente precisa ver o que ainda tem desse passado na forma como a gente vive hoje. Então, no momento em que esses lugares de memória, da memória da escravidão, da memória negra, vêm à tona, são momentos de reflexão para a gente entender a desigualdade, entender o racismo ainda muito forte,